Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, do versículo 24 ao 43. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio, e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como a semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso, Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O discurso em parábolas é uma resposta de Jesus à rejeição sofrida pela sua pregação na Galileia. Além da rejeição, havia também a falta de compreensão da sua mensagem, principalmente da parte dos discípulos, uma vez que o modelo de reino anunciado e proposto por Jesus não correspondia às expectativas e esperanças alimentadas na época. Na parábola do joio e do trigo, Jesus apresenta o reino dos céus em uma realidade de tensão e hostilidade. Essa tensão é marcada pela presença simultânea da semente boa e da semente nociva, o bem e o mal, o amor e o ódio, a vida e a morte.
Essa forma de conceber o reino não agrada a muitos cristãos, inclusive aos discípulos, os quais imaginavam um reino como uma comunidade separada, formada apenas por pessoas santas e justas. Jesus mostra o contrário. Quem adere ao seu projeto de vida deve estar preparado para conviver com o diferente, até mesmo com o mal, sem compactuar com ele. A resposta prudente do dono do campo revela a atitude que Jesus quer de seus seguidores. Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. Jesus mostra que, antes de tudo, o cristão não pode apresentar-se como juiz de ninguém. Julgar é prerrogativa de Deus, que não julga pelas aparências, sem antes ver os frutos. Enquanto não chegar o tempo da colheita, não é possível distinguir o bem do mal, o saudável do nocivo. Somente pelos frutos é possível conhecer a árvore. A pressa daqueles servos em arrancar logo o joio poderia comprometer toda a colheita. Isso revela um extremismo, a intolerância, a falta de capacidade de conviver com as diferenças. Essa tendência continua presente, ainda em muitos segmentos da religião cristã. A segunda parábola, ainda relacionada ao mundo agrícola, a do grão de mostarda, é a resposta de Jesus aos desejos de grandeza e poder na sua comunidade. Diante da estrutura imperial e da força da sinagoga, o projeto de Jesus é parcialmente invisível. Os discípulos, sedentos de poder, não se conformavam com aquela situação. A resposta de Jesus foi desconcertante. É necessário que a comunidade dos discípulos aceite a condição de pequenez em que se encontra e reconheça essa pequenez como necessidade para compreender a dinâmica do reino de Deus. O reino não pode impor-se por sinais de grandeza. O importante é que seja cultivado, mesmo com uma semente pequena, e colocada do mundo para servir, como acontece com a mostarda. Depois que é plantada, ela cresce e os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. A terceira parábola traz a tentação ou o problema, o desânimo e a falta de paciência. Jesus dá como resposta a parábola do fermento, a mais difícil de ser aceita e compreendida entre as três. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Essa é uma das parábolas mais revolucionárias de Jesus, porque apresenta o reino dos céus comparando a um elemento considerado impuro pela tradição judaica. O fermento era símbolo da subversão, porque tinha a capacidade de, mesmo em pequena quantidade, transformar a massa, dando-lhe nova forma e fazendo crescer. O uso do fermento era, inclusive, proibido para o uso litúrgico dos judeus. A comunidade cristã tem o papel do fermento, de irradiar um jeito alternativo de viver, a partir das relações de solidariedade, igualdade, justiça e amor, até contagiar toda a massa. Esse trabalho de injetar fermento na massa deve ser feito por todos, mas deve começar pelos mais excluídos e desprezados da história, como as mulheres.
No reino dos céus, não há espaço para classificação entre bons e maus, puros e impuros, porque é uma comunidade de iguais, cujo distintivo são os frutos. É uma comunidade pequena, mas acolhedora e servidora, e, sobretudo, transformadora para aqueles que aceitam a mensagem de Jesus pelo Evangelho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que você tenha um dia abençoado. Que Deus te abençoe. Abençoe a tua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.